Boa noite, família! Tô esperando todo mundo entrar, que demora um pouquinho. Conforme forem entrando aí, mandem um oi, falem de onde vocês são. Essa é uma semana muito incrivelmente especial e a gente vai contar por quê. Vi que a Júlia entrou. Oi, Júlia, me achará por pouco. Hoje a gente conectou pelo Escola, coisa que a gente não faz com frequência. A gente normalmente conecta pelo Mídia. Então eu vou dar um tempinho maior aí pra galera entrar. Ó, a Ju é do interior da Bahia, o Gian também tá aí, o André. Só a família, só os close friends por enquanto. A Paulinha aí pelo Mídia Amor também. Já vou colocar a Paulinha aqui na nossa livers. O meu é mais chique. O meu é italiano. Eu acho o brasileiro mais chique, Ju. Às vezes eu acho que Júlia seria mais prático. Hello! E Estamos aí, aqui, família? Brasil! Nesta Estamos aí. segunda, Nesta mais segunda-feira, cedo hoje, gente, quase que eu confundo o horário da nossa live. eu Gente, às também. 9 agora, hein? Fiquem Agora é às ligados. 9. Eu tava falando pra Paulinha, amiga, eu fiz todo o meu dia hoje, como a gente fazia toda segunda, programando para as 10 eu estar pronta pra live. Só que assim, 60 minutos, você só percebe a diferença que faz quando você vive, né? PQP, gente. Hoje a gente tá aqui, mas a gente tá numa semana muito legal. Eu tô esperando uma galera mais entrar pra gente começar a falar, mas é uma semana Vai com ser muita demais. novidade. Enfim, eu vou escrever. Amiga, você quer escrever o título aí pra dar pin da nossa Isso, eu tô live? fazendo. Boa. Boa. Aí eu vou falar para todo mundo aí, assim que a Paulinha colocar o título, quem você acha que precisa saber um pouco mais sobre relacionamentos tóxicos e como a gente pode evitar ciclos tóxicos. A Paulinha falou lindamente hoje no IGTV, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais agora aqui na live. Então, mandem para amigos que vocês acham que podem estar no relacionamento tóxico, ou já estiveram, ou enfim, estão caindo em um. Antes deles entrarem, já manda essa live aí para a gente já evitar, né, amiga, qualquer aí problema. Boa. No IGTV que tá postado lá, no Escola Mídia Amor, no perfil que a Júlia tá conectada, falei de ciclos em geral. Hoje a gente vai entrar profundamente no que são ciclos tóxicos. É um tema bem legal. Acho que muita gente já viveu isso, seja no trabalho, em relações pessoais, em alguma área. A gente sente que repete padrões, é isso que a gente quer falar hoje, e principalmente dos padrões que não fazem bem pra gente. Então, se você Correto. conhece também algum amigo, se você vive essa situação, fique conectado, a gente vai dar muitas dicas legais que podem ser reveladoras. A gente vai falar coisas aqui que podem pegar ali na veia de algumas coisas que você está vivendo. E se você conhece alguém que está repetindo ciclos tóxicos no trabalho, que a pessoa quer sair daquilo e não consegue, ou em alguma relação dela, seja familiar, seja amorosa, seja de amigos, já manda aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho um aviãozinho. Manda para essa pessoa, chama, fala, você não pode perder. Vai ser 1 hora da sua vida muito bem gasta. A gente promete, né, amiga? Olha, Zana, prometemos. Gente, vai ser muito legal. E tem mais uma novidade, enquanto vocês mandam para os amigos aí. A gente, essa semana, ontem, especificamente no domingo, a gente publicou que estamos agora no Telegram. Então, para quem não conhece, o Telegram é um Boa. aplicativo em que a gente é tipo um WhatsApp, assim, um pouquinho mais completo, tem vários outros recursos, em que a gente se comunica, é um grupo, é muito mais proximidade, mais novidades em primeira mão. Hoje a Paulinha mandou lá uma playlist que a gente fez do Mídia Amor, então são várias coisas que você só pode ver no Telegram. Então vai no link da bio depois dessa live aqui no Escola e já entra lá, é só você baixar o aplicativo tudo de graça e faça parte do nosso grupo no Telegram, que tá muito legal, várias novidades. E assim, né, gente? A gente fica dialogando o dia inteiro, é muito mais proximidade também. Boa, Então, Shell, você não chegou tarde, tá começando agora. Quem tá boa. entrando agora, boa, o dia já da família, já dando aí a notícia pra galera. Pra quem é da família, gente, já vão interagindo com o pessoal, vão ajudando a gente a responder perguntas, porque vocês nos conhecem, sabem que a gente é meio doidinha e a gente se atrapalha, porque a gente se empolga, a gente fala muito, mas a gente vai falar coisas hoje super legais. Eu tô muito empolgada para essa live. E é isso, Boa. amiga. Vou começar explicando, então, o que, que são esses ciclos tóxicos. O que, que a gente pode definir como um ciclo tóxico?
Bom, gente, um ciclo tóxico é aquele em que a gente normalmente não percebe que está inserido e pode ser que traga hábitos e padrões de hábitos que não são muito saudáveis para a gente, ainda mais no longo prazo. Então, por exemplo, uma boa maneira, uma boa metáfora, uma analogia que a gente achou para definir como a gente entra em um ciclo tóxico e às vezes você passa o tempo e você fala, caramba, como é que eu cheguei aqui? É que nem a história do sapo. Não sei quem já escutou essa história do sapo na panela. Quando você vai cozinhar, quando você põe, se você põe um sapo na panela e você vai aumentando a temperatura da água, pouco a pouco, e a água vai começando a esquentar, começando a esquentar, começando a ferver, e o sapo não tem a capacidade de distinguir que a água está esquentando. Então não é que ficou gelado e fervendo de uma hora para outra, você fala, putz, tô num ciclo vicioso aqui, tem alguma coisa errada. O sapo, pouco a pouco, não percebe, é uma nuance muito pequena, e ele acaba não percebendo e morre queimado, gente. Essa é a história do sapo, infelizmente ele morre, tá aí um grande spoiler. Mas, na nossa vida é meio parecido. A gente pode não Não foi mídia perceber amor que essa história, desculpa. zero mídia amor, gente. Mas a gente tá aqui pra Ops. dar umas soluções. Então, na nossa vida, ele é parecido. Às vezes a gente entra numa relação que é meio tóxica, viciosa pra gente, e pouco a pouco, é muito sutil, são poucos diálogos, e com o tempo a gente fala, caramba, como é que eu caí aqui? Como é que eu cheguei nesse relacionamento? Então, é basicamente isso. São ciclos que não fazem bem para a nossa saúde mental e às vezes até física, né, amiga? Boa. Amiga, eu não sei se é a minha internet, você está meio embaçada, eu não sei se sou eu, se é você. Provavelmente Escrevam pra sou eu, gente né, gente? se tiver um probleminha de conexão. Jean colocou aí o sapinho. Quem se sente o sapo, que não consegue perceber, coloca aí o emotion de sapinho pra gente saber que se sente vivendo ciclos repetidos, mas não sabe direito por quê, não consegue identificar. Ou se você sabe qual é o ciclo que você vive repetindo, escreve pra gente. Hoje eu fiz essa pergunta lá no story do Instagram e algumas pessoas responderam que é na família, que se sentem vivendo esses ciclos. Algumas responderam nas relações amorosas, a maioria. Algumas também vivem esses ciclos no trabalho. Então a gente quer saber de vocês. Aí, ó, alguns sapinhos aparecendo por Nossa, aqui. vários sapinhos, gente. Já tô mudando de lugar para garantir uma boa internet, né, galera? Olha, Aquele... dia da amizade. Interessante, Gia. A gente vai conversar sobre isso também. Será que é só na amizade que você sente isso? Queremos saber de vocês, então, aonde que vocês repetem esses ciclos? E a gente vai começar a falar de um ciclo que talvez alguém aqui se identifique. Eu vivi por um tempo esse ciclo, que é o ciclo tóxico que a gente vive no trabalho. Quando a Comum. gente está em algum trabalho e repetindo aquilo, seja numa mesma profissão, no mesmo cargo, numa mesma empresa, parece que a gente não consegue sair daquilo, e aí a gente vive ciclos ruins com chefes abusivos, com amigos e tal, e a gente fica repetindo, repetindo, repetindo. Ou pode ser também algum tipo de ciclo tóxico em empresas. Eu mudo de emprego, mas parece que a mesma coisa acaba acontecendo comigo. Por que será que isso acontece? Por que eu não consigo sair desse looping aí que tá me fazendo mal? Como a Júlia explicou, ele é tóxico porque tá me fazendo mal. Ou parou de fazer sentido também. Eu não gosto mais daquilo. E me faz mal, não porque eu tô passando por uma situação de abuso, alguma coisa assim, mas porque eu não sinto prazer no meu trabalho, não sinto prazer na minha profissão. Então, esse pode ser um exemplo. E eu vivi isso, mas eu tenho uma amiga, gente, que vive há uns 10 anos. Ela sente que não consegue encontrar propósito no trabalho. E aí ela fica com aquilo, eu preciso encontrar uma solução, eu preciso encontrar meu propósito e tal. Vocês conhecem alguém assim? Essa minha amiga, ela sofre, eu sofro com ela porque eu vejo que realmente ela quer mudar. Mas ela não consegue fazer um passo para sair dessa situação. E ela tá há 10. E várias coisas na vida pessoal dela aconteceram e aconteceram de forma linda. Ela tem uma vida pessoal, uma família linda tal. Não é uma válvula de escape, mas ali no trabalho ela parece que ela fica repetindo, repetindo, repetindo aquilo. Então, algumas possibilidades de causa que a gente já conversou aqui. Quando você coloca uma coisa que está ali longe, um desafio no trabalho, que está, putz, para eu mudar de trabalho, ou eu quero um cargo, eu não consigo ser promovida. Eu quero um cargo que está muito acima de mim, ou eu quero fazer uma mudança, uma transição de carreira. Então, quando você coloca uma coisa que, sabe, amiga, que parece que tá ali longe, sei lá, Muito por distante. exemplo, você tinha um sonho, um interesse de ir trabalhar em Miami.
quando você pensa nisso, para alguém que está aqui no Brasil, fala, nossa, tá tão difícil. Aí você fica adiando as coisas, porque você não se coloca prazo, você não se coloca pequenas metas. Aí isso fica tão distante que a vida vai passando. Quantas pessoas não tiveram o sonho de fazer intercâmbio e aí a vida passa e elas nunca conseguiram se planejar para isso, porque elas ficaram ali. Então, quando isso está muito distante, você acaba patinando naquilo e não tomando atitudes para mudar essa realidade. E aqui, pequenas dicas rápidas para você conseguir fazer isso é justamente identificar os pequenos passos que você pode dar para chegar maior. Então, Júlia queria ir para Miami, por exemplo. Putz, o que eu vou ter que fazer para melhorar meu inglês? Porque se eu quero trabalhar lá e eu quero trabalhar na minha área, eu vou precisar de um inglês bom. Eu vou precisar fazer um curso lá. Então, putz, eu vou ter que me planejar financeiramente. Como é que eu vou conseguir fazer isso? E aqui mesmo, eu quero um emprego melhor, eu quero ser promovido. Meu LinkedIn tá atualizado? Ai, não, porque eu acho o LinkedIn tão difícil, eu não sei usar. Tem alguém conhecido que sabe? Vou começar pedindo dica para essa pessoa. Vai fazendo meta, gente, escreve prazo, senão a tua cabeça vai te enganar. Não confia no poder da tua cabeça, a gente sempre fala isso. Coloque data. Se você não colocar data, a tua cabeça vai, daqui a pouco eu faço. E a vida acontece, você não fez nada, seus sonhos ali passaram, aí você vai chegar lá na frente e vai falar, putz, é verdade, eu ia tanto fazer isso na minha vida, a vida passou e eu não fiz. Então, escrever esses pequenos passos para confiar na importância dele, que de repente vai ter que aparecer uma oportunidade maravilhosa, tá pronto ali para aquilo que acontece, né? É tudo um processo mesmo. Então, confie nesses pequenos passos, escreva, anote. Se precisar, vá pedindo aí ajuda, informação para amigos que são bons em habilidades diferentes, para que eles te auxiliem nesse processo. Compartilhe isso com eles, para que não fique só dentro da sua cabeça, para que você se comprometa ali com alguém. Você fala, cara, até mês que vem eu vou estar com meu currículo novo e meu LinkedIn tinindo. Você é minha testemunha. Me cobra se eu não conseguir fazer isso. Se você não confia na sua autodisciplina, tenha pessoas do seu lado que te ajudem a ser mais disciplinados. Isso. Então, eu acho que isso aqui, essas principais dicas que a gente queria dar para ciclos tóxicos no trabalho, que são muito diferentes de relações amorosas, que a gente já vai falar, que a gente sabe que o principal tema aqui que interessa. Mas eu acho que esse de trabalho, né, amiga? Você se lembra de mais alguma dica que a galera possa ter, que eu tenho esquecido de falar de repente? Olha, eu acho que você tocou num ponto bom, amiga. Não dá pra gente aqui também querer abraçar tudo, até porque, que nem você falou, a gente quer focar nos relacionamentos, mas eu acho que resumidamente, é isso. É você ter a consciência de que você pode estar nesse ciclo repetitivo no trabalho, e aí você fala, putz, eu preciso mudar isso. E aí você vê, você fala, a mudança tá tão longe, mas é isso que você falou. É um LinkedIn, é uma atualização do currículo, é uma aula do idioma, é um dia por vez. Então, eu acho que no trabalho, essa é a principal dica que vocês podem pegar. Já nos relacionamentos, antes de passar para os relacionamentos, eu queria ler aqui um comentário da Aline, que eu acho que mais gente pode se identificar. Ela fala, meu ciclo mais evidente é a oscilação dos momentos que me sinto bem, viva, capaz, e os momentos de desesperança. Acho que é característico da ansiedade e faço tratamento com terapia e filosofia. A gente, no fim, vai falar um pouco mais sobre como você pode ir notando esses ciclos para daí, com a luz da autoconsciência, você ir mudando esses ciclos. Mas também tem esse. A Paulinha falou do ciclo repetitivo tóxico do trabalho, mas a gente tem muitos ciclos repetitivos tóxicos com a gente mesmo, né? Às vezes a gente cai sempre no mesmo modo de pensar, no mesmo padrão de hábito, e é importante a gente ter consciência. Mas falando agora do grande ciclo aqui, que eu acho que muitas pessoas caem, todo mundo já passou de uma forma ou outra, são os ciclos tóxicos nos relacionamentos amorosos. Sabe quando você passa de um namorado para outro, de uma namorada para outra, e sente que você está vivendo a mesma história? A gente fala, cara, eu já passei por isso, já tive esses problemas, os conflitos são sempre baseados no mesmo motivo, assim, sabe? É sempre confiança, ou é sempre falta de enfim, autoestima, no fim emocional. Ou seja, são coisas que a gente está acostumado a viver a vida inteira. E normalmente também baseados na nossa relação com a nossa família. Então, a nossa família tem muito efeito, principalmente, né, amiga, do 0 aos 7 anos, nos primeiros 7 anos de vida. A gente vive muitas coisas que a gente ainda não compreende psicologicamente, mas que ficam marcadas emocionalmente.
Então, às vezes, se você cresceu sem a presença do pai, o pai estava muito ausente, isso pode e normalmente vai acabar te influenciando de alguma forma, tendo um impacto que pode ser negativo em algum relacionamento. Então, a gente busca nas nossas relações sanar, né, amiga? Curar espaços ou vazios ou excessos que a gente teve em relações familiares anteriores. Então, é que nem eu falei, esse exemplo do pai que é ausente. A gente pode buscar alguém que cure esse espaço. E não necessariamente eu vou buscar uma pessoa que seja extremamente carinhosa, mas alguém que de alguma forma traga essa compensação que eu não tive na infância, né, amiga? Boa, eu acho que é uma boa reflexão para a gente fazer. A gente sabe que a gente está tocando aí num ponto bem profundo, é uma reflexão profunda que a gente tem que fazer. Mas como você falou, a gente tende a repetir a forma como a gente aprendeu a se relacionar, a sentir afeto. E isso é muito caracterizado nos nossos primeiros anos de vida. Então, tudo aquilo que a gente aprende a se relacionar, a forma como a gente entende que é de receber e de dar amor, isso vai se refletir nos nossos outros relacionamentos. Dentro da nossa família, do nosso núcleo familiar, dentro de uma possível família que a gente vai construir, e dentro aí de namoros, de amizades. Então, a gente ter essa clareza de como os relacionamentos foram pra gente, bons e ruins, os dois lados. E, amiga, sempre vão ter os dois lados, né? O bom e o Com ruim. certeza. Porque eu acho que nenhuma, por mais que a família seja super saudável, e por mais que a família seja muito tóxica, acho que a gente pode tirar sempre lições e aprendizados de tudo, né? Com certeza, assim, eu acho que uma visão importante, só um PS aqui, é a gente tentar buscar na nossa família o que pode ter acontecido, que pode resultar em ciclos tóxicos, mas também às vezes está se relacionando com uma pessoa e você não entende qual é aquele padrão, porque vocês estão caindo no mesmo ciclo, talvez seja do lado da outra pessoa. Por isso que a gente busca ter empatia e sentir com o outro e se colocar no lugar da outra pessoa para entender, putz, será que teve alguma lacuna aí que ele está tentando preencher? Porque é que nem a gente está falando, quando a gente tem autoconsciência sobre nossos conflitos, a gente tem como curá-los. Mas às vezes não é necessariamente com a gente, às vezes é um conflito repetitivo que vem dali do outro 50% de um relacionamento, né? Então é importante. Amiga, a gente vai falar sobre alguns passos para vocês repetirem e poderem curar pouco a pouco esses padrões. Vou colocar aqui o primeiro passo para Paulinha. Boa. Acabando um pouco, Miga. Volte. Ai, meu Deus. Boa. Tá um pouquinho embaçado. Vamos lá, vamos esperar, porque agora vai começar a parte boa. Então, como é que a gente pode... Boa, peraí que eu estou muitos de mudando vocês de já locação, falaram aí galera. de viver. Enquanto a Julinha vai se mudando, Eline, boa, empatia, tenta pregar aqui. Ferramentas de empatia para vocês também, além das histórias. E, gente, vamos fazer essa reflexão aí. Vocês falaram que vocês vivem relações tóxicas. Quem tem coragem de se abrir um pouquinho mais e de falar um pouco quais são esses padrões que vocês têm vivido repetidamente? É essa reflexão que a gente quer trazer para vocês começarem. Se vocês não identificam o que exatamente está sendo tóxico, o que está sendo prejudicial para vocês, vocês não vão conseguir ir para um passo de autoconsciência, identificar o problema e curar o problema. É sempre esse ciclo que a gente passa. Todo começo de qualquer problema é identificar exatamente a raiz. Se você não identifica a raiz, você vai arranjar um monte de solução errada. Isso é básico. Então, vamos começar a refletir. A gente quer saber de vocês, a gente quer que vocês tragam isso, né, amiga? Começando por esse primeiro passo aí, que é refletir esses padrões, refletir sobre esses padrões. Então, o que exatamente está acontecendo? E eu vou trazer para vocês um exemplo meu de algo que eu refleti por muitos anos da minha vida, um exemplo bem pessoal de algo que eu vivi aí. Antes vou ler o comentário da Júlia falando: acho que um dos maiores problemas sempre foram eu mesma para não saber os meus limites, perdoar demais, né, demasiadamente, e deixar as pessoas confortáveis para me magoar. Júlia, já vai começando a identificar, isso é bem legal, você identificou um padrão. A Maia também, falta de confiança, falta de me priorizar. Gente, vão começando a trazer esses problemas e levar lá para trás. Como é que eram os seus relacionamentos familiares? A gente já vai falar mais disso. Segura aí.
Mas esses padrões, eu vou dar o meu testemunho aqui, o meu exemplo. Por muito tempo, eu comecei a me envolver com caras que tinham o mesmo perfil. Então, eles tinham um perfil que, sabe, logo depois sumiam, não ligavam muito. Eram aquele bem perfil cachorro, assim, sabe? E eu ficava, gente. E minhas amigas ficavam, Paula, você tem dedo podre. E eu ficava, cara, não é possível. Eles têm várias outras qualidades, mas por que que eu tô indo para esse mesmo padrão? Eu tô vivendo ciclos repetitivos. As minhas relações não dão certo e tal. E fiquei vivendo esses ciclos e fazendo essa reflexão. Por quê? Será que eu gosto? Mas como? Aí, fazendo essa reflexão da minha família, da criação que eu tive, eu falo, tudo bem, meu pai não teve esse problema, sabe? Uma família super tranquila, a gente não teve nenhuma questão assim que me trouxesse, que me remetesse a esse perfil. Meu pai é o oposto disso, né? Que a gente sempre ouve que a gente tende a repetir ali o perfil do pai, né, da mãe, enfim, dependendo do sexo que a gente se interessa. Mas aí eu comecei a refletir, eu falei, cara, não. Sabe uma coisa que realmente me atrai? A segurança. E aí eu comecei a relembrar que toda vez que dentro da minha casa, dentro da minha família, alguém demonstrava um padrão de insegurança, um padrão de falta de confiança, isso era satirizado. Isso todo mundo tirava sarro. A gente não se permitia ser muito vulnerável ali na comunicação. Mandar um beijo para a Luísa, que está online, que linda. Mas a gente não se permitia ser vulnerável aqui. A gente ficava brincando com isso, ficava tirando sarro, principalmente do meu pai, o único homem da casa. Então, toda vez que ele abria um pouco mais o coração, a gente ficava, nossa, pai, você... Porque ele era super fechado, a gente estranhava. E aí, na minha cabeça, essa vulnerabilidade, essa questão de segurança era uma fraqueza. E eu buscava o oposto, porque eu não podia ser insegura. Eu tinha que ter uma segurança. Quando eu entendi que o que me atraía, né, no outro era a segurança, isso em todas as minhas relações, eu gosto muito de amigas que são seguras, em todas as minhas relações eu começo a refletir isso. Mas eu falei, gente, mas a segurança não é uma característica ruim. Tá tudo bem eu gostar de pessoas seguras. Só que no padrão masculino usual, normalmente os caras que são mais seguros, e às vezes essa segurança é falsa, tá, gente? Várias vezes eu já me atraí por falsa segurança. Mas são os caras menos vulneráveis. São os caras que estão ali, que são às vezes mais galinhas, mais cachorros e tal. Quando eu entendi isso, eu falei, peraí, se esse é um padrão que me atrai, que me interessa, eu não consigo me forçar a gostar de alguém seguro. Então a gente também tem que se conhecer para, putz, por que tiveram caras super legais, mas que eu não fui atraída, ou que eu deixei, sabe, pega ranço, aquela coisa. O que aconteceu ali naquela relação? Ele mostrou uma certa insegurança. E quando algo dentro de mim identificou aquela insegurança, peguei bode, né? E aí não tem santo que reverta isso. Você pega bode da pessoa e é muito Uma complexo. live para falar de bode. É a próxima. Ó, ranço. E aí, mas quando eu identifiquei isso, para mim foi muito libertador. Porque eu falei, ok, eu posso continuar atrás. Desde que eu identifique que essa pessoa tem valores, segurança, permita até a pessoa expressar a vulnerabilidade dela. Porque a gente já aprendeu aqui que segurança não é o oposto de ser vulnerável. Na real, ser vulnerável tem que ter muita força e muita coragem. Poucas pessoas têm essa força de serem com segurança. E aí, quando eu identifiquei isso, eu falei, putz, tá aí meu pulo do gato. Eu preciso identificar que quando eu me atraio por um cara que a segurança é falsa, aquilo é um gatilho para mim. Eu tô tentando curar uma relação. Então é isso que acontece, gente. A gente tende, inconscientemente, não é no nível consciente, não, mas a gente tende a repetir as situações porque nosso inconsciente ele quer curar uma relação ali do passado que ficou mal resolvida. E aí a gente busca alguém com aquela característica, e como a Júlia falou, não é ali uma pessoa
exatamente igual ao nosso pai, nossa mãe, não é isso, mas é uma pessoa com alguma característica muito forte daquilo que marcou a gente tende a repetir numa relação, na outra, na outra, na outra, e a gente vive esses ciclos, e normalmente vão ser ciclos tóxicos, porque a gente vai viver relações de codependência, de abuso mental, psicológico, e às vezes não necessariamente precisa ser uma relação de abuso, às vezes eu posso ter tido, por exemplo, de repente um pai, uma mãe muito ausente na minha infância, e aí eu entendo que eu vou precisar toda hora ficar me provando para chamar atenção, e eu vou repetir isso nos meus ciclos, porque eu vou ter medo de não ser interessante o suficiente. E eu vou repetir, eu vou tentar ser interessante, vou ficar ali naquela codependência exausta, me doando, não sentindo que eu sou digna de amor, porque isso me marcou muito lá atrás. E eu aprendi a relacionar que o amor, que eu só ganho amor em determinadas horas, quando eu sou mais interessante que o trabalho de alguém. Porque lá atrás, meus pais só me davam atenção quando eu parecia mais interessante no trabalho. Eu fiz essa associação. É muito louco isso, a gente está indo num nível profundo, mas para você curar relações tóxicas, são reflexões profundas também que você tem que fazer, né, amiga? Exatamente. Vocês estão conseguindo me ver, gente? Dá para ler a imagem legal ou ainda tá ruim? Sim, agora sim. Uhum. Beleza, qualquer coisa vocês avisem aí. Eu acho que esse passo parece pequeno, gente, isso que a gente está falando, refletir. Eu sei das coisas que eu sou, mas é o primeiro passo, porque a gente só trazendo a luz para o problema é que a gente pode realmente sanar o problema. Senão ele é só um medo, senão ele é só o problema que está ali escondido e a gente não explora. Foi o que a Aline falou aqui. Ela falou: acho que nunca identifiquei as repetições das minhas escolhas de relacionamentos, só identifico as minhas reações. Então a gente já entendeu aí do seu comentário, Línia, que você sabe que tem um padrão. Você sabe que tem um ciclo se repetindo, mas você nunca parou para, refletir sobre esses padrões. Eu vou passar para número 2, que é um passo além da número 1, que é... Amiga, só uma coisa, que teve vários comentários aqui que eu fiquei falando um monte, aí a gente eu quero ler o do Gian, vou falar do Gian já como exemplo aqui, mas a Júlia também tá falando e depois eu leio o dela. Oi pra Rai, que se conectou aí, boa. O segundo passo é a gente reconhecer especialmente as crenças limitantes. Então, primeiro você reconhece o padrão que está se repetindo. Bom, beleza, o Jean está reconhecendo aqui que ele sempre teve dificuldade de dizer não. Ele parou, refletiu e viu que ele sempre tem dificuldade de dizer não, normalmente. Depois, a questão aqui é, depois de você reconhecer 1, 2 ou 3, que são mais, enfim, mais fortes aí nos seus relacionamentos, é você reconhecer a narrativa que está por trás da sua cabeça. E essa parte é complicada, porque ela é subconsciente, que nem a Paulinha falou. A gente não é consciente das narrativas que a gente se conta. A gente vai contando e vai vivendo a partir dela sem nem saber. Isso que é o perigo. Então, por exemplo, o Gian aqui falou que sempre teve dificuldade de dizer não. Vai um passo além e se pergunta, na sua infância, você sentiu que por causa, sei lá, de uma ausência de uma mãe, de um pai, você tinha que ficar agradando, você tinha que ficar sempre disposto ali a serviço do outro, não posso dizer não, você tinha que estar sempre presente, sempre fazendo um pouco além? Essa seria a crença na sua cabeça que diz, eu tenho que estar sempre disponível. Você foi um pouco além de reconhecer o hábito, tá vendo, Gia? Não sei se esse é o caso. Sempre pode ter muitos frutos, pode ter muitos casos diferentes, mas a gente sempre tem uma narrativa que a gente está contando na nossa cabeça. Então, por exemplo, às vezes você pode achar que você vai perder o amor de alguém se você não fizer tudo o que a pessoa quer. Por quê? Porque na infância, de novo, faltou ali aquele carinho, faltou aquela figura paterna, materna, e você sente que você está correndo atrás de uma coisa para poder sanar esse espaço que nem tem nada a ver com a pessoa com quem você está, mas você está vivendo a partir de uma narrativa, de uma crença limitante. Então é importante a gente reconhecer quais crenças, que narrativas eu estou contando na minha cabeça. E não é fácil, é um processo. A Paulinha falou, é tempo, é terapia muitas vezes, até a pessoa vai ter que ficar um tempão digerindo aquilo com alguém para perceber o negócio que ela já sabia, só que inconscientemente. Então, assim, e também outro lado disso é a gente entender que, gente, esse processo tudo é aprendizado. Às vezes você olha para trás e fala, nossa, realmente o que a Júlia falou é porque eu tive pais muito ausentes, como eu sou coitado, né? Meu Deus, isso sempre acontece comigo. Não, gente, aqui a questão não é você descobrir para se vitimizar, é você descobrir para você conseguir colocar luz naquele problema e vencê-lo, e curá-lo, trazer essa terapia para a vida. Né, para você sair de um ciclo tóxico, conseguir entrar num ciclo de liberdade. Porque foi o que a Paula falou. Sempre vai ser, a gente está usando palavras generalizadoras que a gente fala para não fazer, sempre não. Na maioria dos casos, vai ser um ciclo tóxico se você não curar, porque a toxicidade está no fato de o outro sempre tem que sanar um buraco que é teu.
Então, você precisa curar esses buracos, tapar esse buraco, fazer o processo da cura dessa terapia consigo mesma ou com seu psicólogo, psicóloga, para você ir para um relacionamento livre. Isso que é liberdade no relacionamento, não é que você não pode amar outra pessoa absurdamente, papapá. A questão é que você tá com ela e ela precisa sanar alguma coisa que é um buraco seu. Se sim, você pode cair num ciclo tóxico, tá? A gente tem aqui uma checklist para você começar a curar e começar a fazer essa investigação consigo mesmo. Dá para ler direitinho ou tá muito pequeno? Dá, amiga, mas segura que tem uns comentários bons aí. Peraí, antes da gente deixar aqui list. Leia. A Júlia tá fazendo uma reflexão bem interessante aí em relação à infância. Os pais dela foram pais muito novos e ela teve que amadurecer muito cedo, pois o pai era ausente e ela teve que ajudar a mãe, sobretudo emocionalmente. Então ela deixava tudo de lado para ser essa pessoa que aguentava tudo. E provavelmente, Júlia, você, nas suas relações, às vezes até a amizade é a pessoa que tem que aguentar tudo. E isso te leva a ter um risco maior de ter relações abusivas e até de ter essa codependência com a outra pessoa. Mesmo sendo a fortuna, você sente que você tem que aguentar tudo e que você depende ali daquela pessoa antes. Porque agora você está conectada a gente e identificou isso e é o primeiro passo para a libertação dessas crenças todas que a gente carrega. Igual essa crença que eu falei, que você também compartilhou aí, de que eu gosto de caras galinhas. São crenças, a gente tem que levar, entender o que está por trás. E até a Noeli falou aqui também, a impressão que ela tem é que esses caras têm uma autoestima, na real, muito baixa e que precisam provar. É verdade. Normalmente, as pessoas que procuram, e homens e mulheres também, não vou criar tanto estereótipos, porque também tem mulheres, assim, que se relacionam com várias pessoas que mentem e tal, não sei o quê. Então, o problema não é a relação que você vai escolher ter. O problema é quando você rompe a confiança de outras pessoas, né? E quando você engana, quando você tenta passar uma imagem daquilo que você não é. E quando você faz isso é porque de verdade você não confia na imagem que você tem, né? Você não confia ser vulnerável, você precisa vender aquilo para agradar os outros e você precisa arranjar essas válvulas de escape para se sentir confiante. Então, é real isso, Noeli. Acontece muito. E a Aline falando também que ela, né, nunca identificou repetições nas escolhas dela, só as reações. Então, é o primeiro passo, você identificar as suas reações também. Quando alguém me fala isso, eu me sinto assim, eu me fecho, eu paro de confiar e tal. E aí você vai para um passo além, Aline. Tá bom, mas por que eu me senti com raiva, com medo, triste, frustrado? O que eu estava esperando da outra pessoa? O que eu não tive lá atrás que de repente que eu estava esperando, o que eu queria, o que eu precisava naquele momento. Quando você começa a fazer essas reflexões, pouco a pouco você vai se entendendo mais, você vai colocando luz aí nesses fantasminhas que estão dentro de você. Boa. Podemos pro checklist ou tem mais comentário bom aí, gente? Vai dividindo, vai compartilhando. Boa. Não, a Morgana também, só para finalizar aqui, a gente é condicionado a procurar o preenchimento de espaços, mas precisamos quebrar essas crenças limitantes. Então, acho que vai perfeito a entrada para esse checklist maravilhoso, gente. Printem, postem, mandem para os amigos, porque isto aqui é vida. Isso é libertação, isso é uma resposta. Bom, o checklist para começar a cura aí, anotem no papelzinho. A primeira coisa, a gente tá falando mais de relacionamentos, tá? Mas isso pode ser refletido em todos os relacionamentos, não apenas amorosos. Faça uma lista de relacionamentos ruins que parecem ser repetidos. Então pode ser uma amizade, que muitas vezes é tóxica, que você sente até que está num relacionamento. Já tive amizades assim. Eu tô devendo alguma coisa para minha amiga, né? Na verdade, então parece que é um pouco tóxico. Pode ser de namorados, namoradas. E aí nessa lista, repense sobre o que as pessoas com as quais você se relacionou fizeram ou deixaram de fazer que te fizeram sentir mal consigo mesmo. Quando você tem a resposta para esse talvez esse seja o que você está procurando no relacionamento. Talvez seja essa lacuna que a Morgana estava falando, que talvez você tenha no seu passado. Então, o que ela fez que me fez sentir tão mal? Não me deu atenção? Então eu preciso de confiança? Então tá aí o padrão repetitivo. Vamos voltar lá atrás e ver onde ele começou. Então começa assim, a investigação começa aí nesse A. O B é quantas vezes isso se repetiu, né? Putz, repetiu 30 vezes. Bom, eu acho que é um ciclo seu.
que talvez você precise, tá precisando dar uma olhada. Não, nunca se repetiu, aconteceu com outra pessoa. Com outra pessoa aconteceu 20 vezes, talvez seja algo um pouco mais da outra pessoa. Enfim, é uma boa maneira de você saber se aquilo é um problema que pode ser um ciclo teu ou um ciclo que a outra pessoa é responsável. E o número 2 do nosso checklist é analise a relação com seus pais. Eu sei que parece meio perdido, né? Às vezes, com meus pais. Sim, toda criação, todo mundo tem, todo mundo foi criado de alguma forma e isso se reflete muito e muito inconscientemente em todas as nossas relações. Então, o A dessa é: quais os seus pais têm um impacto mais forte em você? Para mim, eu posso dizer, eu acho que assim, falando de liderança, é minha mãe. Então, eu sei que isso me impacta de muitas formas, até em relacionamento. A Paulinha estava me perguntando antes da live, você tem algum exemplo de ciclo tóxico? Tóxico que eu posso identificar muito, assim, não. Mas eu acho que porque eu tenho essa presença tão forte feminina, eu acabo totalmente refletindo isso nos meus relacionamentos. E eu tenho que tomar cuidado para isso não virar tóxico, mas eu tenho essa consciência de que é uma tendência. Então, é porque esse A, a resposta é minha mãe. O B é de Mas quem você é mais no sentido de próximo. dominância, assim, que você fala? É, sentido de dominância, sentido de tipo, você tá falando isso, então você tá querendo me liderar? Opa, 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 isso tá errado. Tá. Sabe? Pode me levar a ficar na defensiva. Você não fala assim comigo, porque eu estou liderando de certa forma, sabe? Então eu tenho que, às vezes, abaixar meus muros. Eu tenho consciência disso para não ficar tóxico. Se eu fosse totalmente ignorante a isso, talvez eu pudesse ser uma pessoa que tem essa característica tóxica no meu relacionamento. Então eu trago ele pra luz e luto contra. E seguimos assim, meu namorado que lute. É... Brincadeira. Brincadeira, mas verdade. Brincadeira. O B é de quem você é mais próximo, que também mostre esse elo, essa afinidade, talvez com um pai ou com outro, ou com a pessoa que te criou, com a figura paterna ou materna. E isso pode te fazer ver as características que você mais aprecia em alguém, ou as características que você não teve pela pessoa que você não é próxima. E o C é com quem você teve um relacionamento ruim e por quê. Se fossem os dois, opa, tem um tracinho aí, não fossem que tá errado. Se fossem os dois, o que era pior? Então, isso também serve, falando dos pais, para você entender melhor, lembrar de alguns conflitos que você pode ter tido com frequência na sua infância. Enfim, lembrar se você teve um relacionamento ruim, por quê. E se não, gente, só um PS, tá? A gente fala muito sobre a questão dos pais aqui. Eu, quando olho para trás e penso nos meus pais, eu falo, gente, nunca tive nada negativo. Nunca, graças a Deus, assim, nunca tive nenhum problema. Meus pais estão juntos há muito tempo e tal. Não precisa ter um conflito, uma briga de quebrar prato. A gente não tá falando Boa. disso. Mas pensa no dia a dia, no como funciona a dinâmica da casa, que nem eu falei. A minha mãe tem essa dominância, porque ela tem essa liderança feminina. Isso não é um problema, porque a gente doma, a gente tem essa dinâmica de entender. Mas pensa nas dinâmicas da sua casa, se você não tem um problema óbvio, sabe? Se você não tem um pai, uma mãe ausente, pense em como funcionam as coisas e aquilo com certeza te influenciou de alguma forma. Então dá um print screen nessa Sempre vai checklist aí. influenciar. Sempre vai, gente. É uma Faz cura uma da cara vida. bonita. Gente, ajudem os amigos de vocês que precisam romper ciclos. Tem tanta gente vivendo ciclo que, se respondesse esse checklist, ia conseguir se libertar das coisas. Então, chamem eles para as nossas lives. Vamos ter seres humanos com mais inteligência emocional. Aí o Juliano falando, dei risada do comentário dele, gente. Minha esposa, dessa forma, estou lutando com muita força. Juliano, lute. É uma luta, Juliano. Você Amigo, eu que roubei lute, a sua Juliano. parte. Eu roubei a sua Por isso que parte ele aí, tá você ia falar aqui, do querido. checklist. Olha só. Eu vou colocar o 3, o nosso passo número 3. Amiga, você pode falar, porque eu peguei a sua parte anterior, gente. A gente tem um script que eu acabei de não respeitar. Então vai, amiga, foi mal. Porque eu também tô falando tão pouco. Boa. O 3, gente, é muito também como você pode se nutrir das coisas, que é algo que a gente fala aqui, que a gente bate nessa tecla. E que é tão importante. É tão importante porque quando você coloca um relacionamento como a razão da sua vida, ou todas as pessoas, uma pessoa com uma razão da sua vida, umas pessoas, e podem ser amigos, quando você deposita a tua autoconfiança e mais, quando você deposita o teu valor no feedback que as pessoas vão te dar,
A chance de Ferrou. você desenvolver relações e ciclos tóxicos é muito grande, porque você vai cair nas mesmas coisas tentando agradá-las, porque você não confia no seu valor. E aí você pode até corromper os seus valores para conseguir estabelecer essas relações aí, tentar fazê-las ficarem saudáveis, mas na verdade você vai acabar corrompendo, você não vai conseguir curá-las. Então, isso é muito, muito precioso de vocês perceberem, de vocês se fundamentarem. Por mais que a gente fale tanto no Mídia Amor, que é o que a gente acredita, que os nossos relacionamentos, as nossas conexões são que dão propósito na vida, são que dão sentido na vida, é onde, inclusive, a gente encontra nossa paz, nossa felicidade. Isso tem que ser feito de uma maneira saudável. E a gente só consegue fazer de uma maneira saudável quando não tem codependência e quando a gente está conectado com as coisas que importam. Quando as nossas raízes estão ali fincadas em coisas que a gente acredita e que fazem bem pra gente. Então é fundamental você buscar essas fontes de equilíbrio que só fazem sentido para você. E isso pode incluir um monte de coisa. Eu tenho certeza que só o fato de vocês estarem aqui na live, vocês já estão buscando essas fontes. Vocês já estão buscando ferramentas para conseguirem ter mais equilíbrio. Então já é um passo importantíssimo. Identifiquem outras coisas que vocês podem fazer no dia a dia de vocês para conseguirem. Hoje até a gente mandou só para quem está lá no nosso grupo no Telegram uma playlist no Spotify. Porque a gente acredita muito na música, né, amiga? A música dá essa leveza, faz a gente se desconectar para outras coisas. A gente trabalha muito conectada com a música, toda hora com o som. E outras pequenas coisinhas no dia a dia de vocês que pode ter um impacto, assim, muito grande, né? Fala, amiga. Você ia ler o comentário do Hermes? Não pode falar enquanto eu vou lendo. Pode falar. Tá, não, eu só ia falar, eu ia ler, mas lê aí depois. O que eu ia falar é que assim, se vocês quiserem fazer um exercíciozinho pra ver se você acha que você pode estar num relacionamento que tá virando tóxico ou não, entenda as expectativas que você tem no relacionamento. Faz uma listinha se precisar. Pensa, as expectativas que você tem em relação ao outro são como é que fala? Relacionadas ao relacionamento em si, aos valores. Então, por exemplo, obviamente, eu espero que o cara seja gente boa, eu espero que ele seja confiável, eu espero que ele seja um cara que cuide de mim e, afim, das coisas que eu tenho interesse. Essas expectativas são do relacionamento em si, ou as expectativas que você tem com o outro tem a ver com você e suas necessidades. Então, de novo, vai para a listinha. Eu espero que o cara me faça me sentir bonita, eu espero que o cara me fale que eu sou maravilhosa 3 vezes por dia, eu espero que o cara venha aqui e me traga bolo toda semana. Então, assim, qualquer que seja o conflito, eu dei um exemplo aqui de confiança pessoal, mas qualquer que seja o seu conflito, faz essa listinha da expectativa. Ela tem a ver com relacionamento, sempre teremos. A gente não tá falando aqui, gente, o ciclo tóxico quer dizer que você tem expectativa. Não, a expectativa ela é saudável e ela acontece em qualquer relação. Você tem expectativa de uma relação boa, mas a expectativa pode virar tóxica quando ela é só para sanar a sua necessidade e não do relacionamento em comum. Então pensa nisso, pode ser um sinal aí para vocês entenderem melhor aonde vocês estão no seu relacionamento. Perfeito, perfeito. Essa reflexão é super válida e vai muito de encontro aí com que o Emerson, amigo do Jean, que chegou aí na nossa live, seja muito bem-vindo. Porque ele tocou num ponto super importante também. Por que muitas vezes a gente não quer nem ouvir que um relacionamento é tóxico? Principalmente amoroso, né? Você tá no meio daquela relação, tá todo mundo enxergando que você perdeu seu brilho, que você tá ali desgastado, sem vida, na sofrência, mas você não. Lutando. É ótimo, a pessoa é ótima, tá tudo ótimo. Você fica ali. E ele perguntou se é por dependência emocional, por vaidade de não querer ouvir o que é contrário. E eu tenho vários conhecidos, já fui essa pessoa de estar num relacionamento super tóxico e nem falar para as pessoas o que estava acontecendo. Mas foi muito engraçado, porque depois que eu terminei, gente, eu tava tão triste, e as pessoas falavam, mesmo quem não me conhecia, nem sabia, eu tava ali achando que eu tava assim, só o pó da tristeza, e as pessoas, nossa, você parece que tá mais leve, o que você fez? E eu ouvi isso de várias pessoas, eu falava, cara, eu tô me sentindo tão triste, as pessoas estão falando que eu tô mais leve. É bizarro, porque eu não queria enxergar. Então, é uma boa pergunta essa que você faz, mas é isso, porque quando a gente estabelece uma codependência com a outra pessoa, a gente acha que a nossa felicidade está ali, que de alguma forma a gente vai conseguir curar nossa relação naquela pessoa. Vai dar certo.
E aí a gente fica tentando mudar, aí a gente não consegue mudar a pessoa, a gente fica se mudando, aí a gente fica naquela esperança, tá? E vai arrastando aquela relação que todo mundo vê, às vezes, que não faz sentido, e você vai arrastando. Isso a gente tá falando também de relacionamento amoroso, mas pode até ser uma amizade, às vezes, que você fica ali, uma relação familiar que você vai se deixando ser sugado. Então você vai. Todo mundo falando, meu, essa relação não te faz bem. Fala, você até perde aquela amizade. Você fala, você não quer meu bem. Porque você ama aquela pessoa. Você tem muitos sentimentos O amor é envolvidos. Você cego. também tem um amor, né? Também tem um amor. E aí você tem medo de romper aquele ciclo, aquele vínculo. Porque você acha que se você romper, você não vai aguentar. Porque você vê a sua identidade já naquela outra pessoa. E aí é por isso que a gente está falando, quando você não busca suas fontes de equilíbrio, você se permite se envolver mais em relações e colocar sua identidade nos outros. E aí você não rompe os ciclos, porque é como se você também fosse romper a sua identidade. Isso é muito, muito forte, muito complexo e muito triste, porque tem muita gente vivendo relações assim, muita gente. Exatamente, falou tudo. Eu ia falar dessa questão que às vezes você tá voltando pro exemplo do sapo, o sapo ele não sai da panela porque ele não percebe que tá esquentando e tá morninho, Boa. e tá gostoso, e ele não conhece nada diferente daquilo. Aquela é minha panela, tá morninho e tá gostoso, e vai esquentando e você não percebe. Mal sabe ele que a salvação dele tá fora da panela. Então às vezes a gente tem medo de sair de uma relação, a gente tem medo de escutar que ela é tóxica, a gente evita essa discussão porque no fundo, a gente sabe que a nossa identidade não tá no nosso controle. No fundo, que nem a Paulinha falou, a gente sabe que se eu for seguir a dica dos outros e talvez quebrar um relacionamento tóxico, primeiro, eu não sei o que pode acontecer, porque eu posso perder quem eu sou. Mentira, essa é uma narrativa que é mentira. Outra é, eu nunca mais vou achar alguém igual. Mentira, gente, também é uma outra narrativa que a gente se conta que é mentira. Então, assim, você precisa ir quebrando essas Talvez até narrativas. melhor, gente. Exato, e ganhando controle da sua identidade, do seu equilíbrio de novo para si. E é muito engraçado, é paradoxico não, né? É o paradoxo da liberdade no relacionamento, que é assim, só quando eu tenho total controle meu, eu posso fazer o outro realmente feliz. Isso parece meio egoísta, né? Você fala, mas você tá totalmente seguro de si, você tem o controle de si e sua identidade tá só em si. Como é que você tá falando de outro? Só quando eu tenho isso, eu consigo, de fato, fazer alguém feliz. E vice-versa. Porque aí a nossa relação, ela não é uma relação de escambo, de troca. Você me dá isso para minha necessidade, eu te dou isso para sua necessidade. Ela é uma relação de liberdade, ela é uma relação de troca. Eu não tenho saldo, você não tá me defendendo nada. A gente tá aqui trocando coisas que nos agregam. É isso, Então, é isso. Perfeito. É perfeito. Até veio muito de conta com o comentário da Aline que falou: essa dica de perguntar se a expectativa que tenho no namorado é para sanar minha necessidade veio direto no estômago. O namorado vai agradecer vocês por essa live. A gente tende a fazer isso, porque como a gente está falando nessa live, a gente tende a repetir os padrões das nossas relações. Sei lá, gente, todo mundo é humano. Nossos pais repetiram ciclos que foram feitos com eles, e aí a gente vai. geracional. Só que a gente tem que romper isso. Porque em todas as relações a gente fica esperando faltar, como se a gente fosse um quebra-cabeça incompleto. E as outras pessoas vêm, tem que ser a peça que falta aqui, tem que ser a peça que falta aqui. E aí, principalmente uma relação amorosa, né? Uma peçona que falta no meio da gente. Se tirarem, ou arrancar um pedaço e tal. Quantos aqui não acharam que tinham encontrado o amor da vida, passaram, não era o amor da vida, recomeçaram, encontraram outros amores? A vida passa, assim, a gente não tem peça, né? A gente não tem uma peça só. Tem muita coisa que pode se encaixar. Por isso que eu também acho até perigoso esse negócio de conceito de alma gêmea. Essa coisa que falam tanto em filme, em novela, porque eu já fui muito vítima disso. A gente acredita que pode ser aquela pessoa. Não, cara. São pessoas dispostas, sabe? Que têm valores parecidos. Escolha. Dispostas, como a Júlia falou, a fazerem dar certo. Que estão comprometidas naquilo. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue curar as relações. E a gente quer de verdade ajudar muito vocês, assim, porque isso foi muito libertador pra gente, né, amiga? Como a gente vai contar aqui, que a Júlia falou no começo da live, que tem muita novidade, a gente vai compartilhar mais as nossas experiências, tudo que a gente aprendeu com vocês, de curar as relações e que a gente tem aprendido. Inclusive, a próxima live é muito imperdível, porque, assim, tudo isso também reflete muito na forma como a gente se comunica, como a gente se expressa. E quando a gente acha que o outro que tem que preencher essas pecinhas, a gente se comunica de uma forma
E eu já tô falando da próxima live, não perca. Não, mas é isso. Só uma pergunta final. A Thalita perguntou como priorizar o amor próprio. Como priorizar o amor próprio. Olha, Thalita, eu poderia falar muitas coisas aqui, mas eu acho que a primeira coisa é tempo, experiência, maturidade. Quando a gente é adolescente, quando a gente vai crescendo, a gente tende sim a quebrar a cara, e no quebrar a cara a gente vai aprendendo que não tem liberdade, não tem amor com o outro se não tiver amor próprio, porque volta toda a nossa live. A gente vai começar a se identificar com o outro, a gente vai começar a colocar nossas expectativas no outro. Então você percebe que para você romper esses ciclos, você precisa priorizar esse amor próprio. E outra maneira mais prática é você encontrar, que a gente falou no número 3, coisas que te tragam o seu equilíbrio, que te tragam esse amor próprio. Pode ser, sei lá, sua prática espiritual, pode ser você fazer aí o seu exercício físico para o seu corpo, para você se sentir bem, é você cuidar da sua pele, você cuidar do seu lado intelectual, enfim, qualquer coisa que te traga essa conexão consigo mesma é tão gostoso que você vai começar a priorizar, você vai falar, beleza, eu acho que eu realmente venho, minha saúde holística vem primeiro para daí eu conseguir ligar para os outros e ter relacionamentos mais saudáveis. O Jean fez um ótimo lembrete aqui, que isso foi dito nas lives no mês de julho. Já tá sabendo mais que a gente. Já, gente, corre lá depois que acabar essa live. Para quem quiser se aprofundar nisso, tá nessa reflexão louca da vida, aproveita, corre lá no Mídia Amor, que tem os IGTVs e tem o tema das lives que a gente fez. Realmente está bem especial. A gente fez essa de amor próprio. A gente sempre dá dicas muito práticas, porque a gente quer passar ferramenta. A gente não quer ficar enrolando com frases bonitas, inspiracionais. A gente quer ferramentas, porque a gente sente que falta isso, né? Que poucas pessoas passam ferramentas ali práticas. Boa. Então, só a Thalita fez outra pergunta perguntando como lida melhor com o irmão. Thalita, conecta com a gente na quinta-feira às 9. A gente vai falar sobre comunicação não violenta, que é um dos pilares aí, é bem conectado com a inteligência emocional, que é o nosso propósito aqui, trazer para vocês essa maneira de se relacionar que é saudável, que é leve, que é gostosa, e ultimamente é trazer essa felicidade, né, amiga, de estar junto. Enfim, numa quarentena dessa eu acho que serve bem, né, galera? Tá me servindo bem. Então conecta na quinta-feira, 21 horas, a gente tá fazendo uma hora mais cedo. E é isso, gente. Essa live vai ficar salva aqui no perfil do Escola. Então, manda para os amigos que vocês acham que podem se beneficiar de qualquer dica que a gente deu aqui, do nosso checklist, enfim, das nossas reflexões. E compartilhem, fiquem ligados, vão no Telegram. A gente manda muito mais coisa lá, a gente manda nossas playlists, nossas ideias, nossas programações, nossos textos do blog, enfim, tem muita novidade. A gente está colocando muita coisa do coração para vocês nesse mês mais especial. Então é isso, né, amiga? Mais alguma coisa? Vai dar spoiler do que acontece no fim do mês? Não? Não. Hermes, para falar aí que as suas amigas que falam que conheceu o boy, falam, eu mereço coisa melhor, como se ela não se preenchesse, manda essa live para as amigas tudo, para elas se ligarem que não precisa de boy, exatamente, é isso, gente, não precisa de uma pessoa ali. A pessoa, todo mundo tem essa vontade, a maioria das pessoas tem essa vontade, né? Enfim, poucas pessoas têm o dom do celibato. A maioria das pessoas tem essa vontade de compartilhar a vida. Mas, como a gente falou, essa vontade ela tem que ser de evoluir, das duas pessoas se agregarem, não de uma tentar ficar sugando para preencher a necessidade. Isto é a receita de um relacionamento infeliz. Com poucos Boa, momentos, gente. Né? Muito boa. Ultimamente, a pessoa que você está buscando é você e o resto vem para agregar. Isso não é uma visão egoísta, isso é uma visão compassiva. Entenda isso. Fiquem com essa reflexão. A gente vai postar muita coisa legal essa semana e voltem para nossa live e se conectem no Telegram. Eu acho que é nossos takeaways aí, né, amiga? Nossas mensagens finais. Muito obrigada para todo mundo que entrou. Obrigada, família. Nossa família que estava aqui, todo mundo que entrou hoje também já é parte da família, entra lá no Telegram. E a gente se vê na quinta-feira, 9 da noite, para uma live muito incrível de comunicação não violenta. Boa, um beijo. Beijo, gente. Boa noite.